Eu estou recebendo a confirmação de que o Gauchinho, lembra dele? O Gauchinho apareceu várias vezes através de áudios, ligando para o Edson Brits. Ele foi apontado no caso do Daniel, não está preso, mas ele foi muito comentado nessa história toda. E o Gauchinho acabou de chegar aqui na Rede Massa para conversar comigo, hein? Acabou de chegar aqui na Rede Massa. Vai falar ao vivo no Tribuna da Massa. Para recordar um pouquinho, veja os áudios que foram encontrados do Gauchinho conversando com outras pessoas. Ô Juninho, sou eu, Gaúcho, não vai atrás do Daledone. Vem aqui, não vai atrás do Daledone que você vai tomar no c... Passa aqui, nós vamos conversar, que vamos botar uma... Tem que montar uma estratégia técnica aí, senão o Daledone só fica na conversa e te prende os... Tem mais um áudio. Este que você acabou de ouvir, do Gauchinho ligando pro Juninho Riqueza. Você viu que ele comentou, Juninho, seguinte, passa aqui. Isso aconteceu após a morte do jogador Daniel. Uma conversa entre Gauchinho e Juninho Riqueza. Eu tenho mais um áudio. Tudo bem? Juninho, indicado do Gaúcho, Edenir Canton. Ô doutor, eu preferia encontrar o senhor pessoalmente hoje, na hora que o senhor se livrar aí, pode ser? E aí, gente? Juninho tá na cadeia, não gosta de mim, não tem problema nenhum. Faço questão nenhuma. Mas o Gauchinho tá solto. E o Gauchinho disse que quer esclarecer algumas coisas. O Gauchinho está aqui na Rede Massa, ele está sendo recebido lá na portaria, encaminhado aqui ao estúdio em questão de minutos. Eu vou ter a grata satisfação de fazer muitas perguntas para o Gauchinho, tá? Olha o Gauchinho aí. Já já aqui no Tribuna da Massa. Muito obrigado às pessoas que estão chegando agora. Só para introduzir o assunto, são 12 horas e 32 minutos, registrando mais uma vez uma grande audiência. Muito obrigado, Estado do Paraná. Muito obrigado a você nas redes sociais, através do Facebook e do YouTube. Muito importante que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Se quiser me seguir também nas minhas redes sociais, Eleandro Passai Oficial no Instagram e no Facebook. Edenir Canton, conhecido como Gauchinho, é o homem que aparece aqui agora. O Gauchinho que veio acompanhado do doutor Igor. Gauchinho, primeiramente, boa tarde para você. Boa tarde. É a primeira vez que eu consigo ouvir sua voz assim na televisão, ao vivo e em cores. Você está à vontade aqui, Gauchinho? Estou à vontade, estou tranquilo, bem tranquilo. É porque eu percebi o seguinte, que depois que você apareceu nesse caso, Daniel, o teu rosto ele foi jogado na imprensa e eu imagino que a tua vida mudou assim muito de lá para cá. Como é que você tem vivido, hein? Essa relação que fizeram com essas ações perigosas aí em relação ao Juninho Brits, quer dizer, eu não tenho nada a ver com esse fato, né? Em relação a esse crime. E me vincularam com a imprensa como se fosse que eu fizesse parte de uma organização criminosa, né? Do qual eu não tenho nenhuma relação ilícita com o Juninho em qualquer fato. Qual que era a tua relação com ele, então? A minha era uma relação de amizade, não com amizade íntima. Eu conhecia ele, né? Uhum. Mas não tinha aquela relação de amizade como conheço várias pessoas, né? Então, a minha relação é essa com ele, não tem relação maior em relação a isso. Tá. Mas você estava naquela festa na Shed, Juninho? Não. Gauchinho? Não, de forma Você não alguma. foi à Shed? Não, de forma alguma. Tem gente que diz que te viu lá. Se as imagens forem decupadas pela polícia ou por qualquer veículo de comunicação, você não vai ser encontrado lá. Com certeza absoluta. Eu estava em casa com as minhas filhas e, como fim de semana sempre faço, então, de forma alguma. E no after, na festa dele, na casa dele? Muito menos. Eu sou um cara que durmo cedo e acordo cedo. Ok. Tem uma foto sua numa festa com o Juninho Riqueza. Aquilo aconteceu bem antes ou pouco tempo antes do assassinato do jogador Daniel? Essas fotos aí são antigas, na verdade. Aquela foto foi do aniversário da Cristiane, que na verdade foi na casa do pai da Cristiane, né? E onde era o aniversário dela, e eu fui. Como qualquer aniversário que a gente vai é convidado, né? Então, não tinha nada demais em relação a isso, né? Até porque um aniversário, foi isso que aconteceu.
essa foto. Entendi. E tem outros também que esporadicamente a gente se encontrava, ele fazia uma selfie, batia foto. Então, a minha relação era essa, assim, não tinha aquela relação íntima com ele, entendeu? Agora, viu, Gauchinho, você me falou que não tinha uma relação íntima, eu entendo e fico tentando imaginar que é o seguinte, você não era o amigo mais próximo, o amigo do peito, melhores amigos, mas vocês eram amigos, né? Porque vocês se viam em algumas festas. Não, eu conhecia ele, eu conhecia ele. Então, isso não tem como negar, né? Mas o que eu quero colocar para a população e também da forma como a imprensa colocou em relação à minha pessoa, como que eu fosse parte de uma organização criminosa e que, na verdade, tivesse participado desse crime bárbaro, né? Que, na verdade, eu estava em casa, né? Não tenho nada a ver com isso, na verdade, né? Uhum. Viu, Gauchinho, eu quero mostrar esse áudio agora, porque há muito tempo que eu tento conversar com você, algumas vezes até aqui no estúdio, eu tentei ligar ao vivo e você acabou não me atendendo. Eu sou muito grato à sua presença aqui no estúdio. E este é o momento de esclarecermos algo que eu quis esclarecer lá atrás. Quero esclarecer este áudio. Põe na tela. Ô Juninho, sou eu, gaúcho, não vai atrás do Daledone. Vem aqui, não vai atrás do Daledone que você vai tomar no c... Passa aqui, nós vamos conversar que vamos botar tem que montar uma estratégia técnica aí, senão o Daledone só fica na conversa e te prende os... Quantos dias após a morte do Daniel você mandou essa mensagem? Na verdade, eu sou policial e trabalhei muito tempo na rua. Estou há 12 anos na rua e a gente conhece muita gente, não só Juninho, como várias pessoas a gente acaba conhecendo. E como policial, às vezes as pessoas te ligam pedindo orientação ou advogado. O que eu fiz? Ele me ligou, ele nem me relatou o fato em si, o que realmente tinha acontecido, e eu indiquei um advogado. Normal, isso não é crime nenhum. Porque da forma que a imprensa está colocando, como se fosse que eu tivesse protegido ele. Na verdade, não, eu só indiquei um advogado, né? Viu, Gauchinho, eu entendi o que você disse, mas quantos dias após a morte do jogador Daniel, você mandou esse áudio para o Juninho Riqueza? Na verdade, esse aí foi um vazamento que teve, que eu até não sei a origem desse vazamento, né? Que foi de relação de cliente e advogado. E foi no dia que ele se apresentou, por Daledone. O dia que ele se apresentou foi o dia que ele entrou em contato comigo. E você já sabia que ele tinha matado o jogador Daniel quando você mandou aquele áudio? De forma alguma. Ele me relatou assim, muito esporadicamente. Ele me relatou o fato específico, assim. O que ele te falou? Você pode me indicar um advogado? Eu falei, não, tenho um advogado. Ele tem que te dar mais detalhes, né? Mas eu não perguntei detalhes, assim. Porque se eu for perguntar um advogado, Porque passar é assim, ó, é normal, a gente como policial, as pessoas te procurarem para indicar advogado. Eles acham que você tem um conhecimento jurídico, entendeu? Aí o que eu fiz? Simplesmente peguei, liga para tal advogado, pronto. Uhum. E eu percebi que ali naquele momento, o Juninho Riqueza, ele já tinha dito para você que talvez contratasse o Daledone. É ou não é? Foi isso? Ele ligou para você e falou, tem um advogado para me indicar, porque eu acho que eu vou pegar o Daledone. Porque a impressão que eu tive quando você mandou o áudio, só para repetir, a impressão que eu tive, Gauchinho, é que primeiro, você já sabia que ele estava interessado em contratar o Daledone, e segundo, a impressão que eu tive é que você sabia do que se tratava. É a minha impressão. Eu só quero repetir esse áudio mais uma vez e eu te deixo à vontade para dizer, para falar, para comentar. Ô Juninho, sou eu, gaúcho, não vai atrás do Daledone. Vem aqui, não vai atrás do Daledone que você vai tomar no c... Passa aqui, nós vamos conversar que vamos botar tem que montar uma estratégia técnica aí, senão o Daledone só fica na conversa e te prende os... Eu tive essa impressão, Gauchinho, que você sabia que ele tinha matado alguém. Agora, se matou o Daniel, quem? Não sei. Mas dá a impressão nesse áudio, eu estou falando que é uma impressão, eu não sou juiz, eu não estou te condenando, até porque eu respeito. Você veio aqui e eu tenho de ter a honra de te deixar à vontade para falar. São veículos de comunicação. Tem gente que fala no Facebook, desce o cacete nesse polaco. Desculpa, eu estou lendo os recados ali. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho respeito porque ele me procurou aqui no Tribuna da Massa.
entendeu? Eu já fui atrás dele muitas vezes. Ele nunca me atendeu. Agora ele me procurou para falar. Então eu tenho respeito. Mas, sendo respeitoso, eu também posso ser muito sincero com você, sem perder o respeito. Na minha opinião, você sabia que ele tinha matado alguém, Gauchinho? Não, na verdade, como eu falei para você, eu não lembro bem os áudios que eu mandei, na verdade, assim. Porque ele simplesmente entrou em contato comigo para procurar um advogado. De repente, ele comentou alguma coisa. O Daledoni, eu quero deixar claro, é um excelente profissional. Não tenho nada contra o Daledoni. Pelo contrário, eu admiro muito o trabalho dele. Então, nessas conversas que você tem, a única coisa que ele deixou claro para mim, assim, era que ele queria um advogado. Entendeu? Ele não entrou em detalhes do fato. Entendeu? Daí, todo mundo falando, você montou estratégia técnica. Não, não é estratégia técnica, é uma assistência jurídica. Não é querer proteger alguém ou tentar proteger ele, pelo contrário. Eu indiquei um advogado que ele procurasse e o advogado analisasse a situação. Senão, eu mesmo teria falado, faça isso, entendeu? Então, eu quero deixar claro isso, né? E a imprensa bateu muito nisso, eu fiquei muito chateado em relação a isso, até porque o meu trabalho policial foi sempre preservado em relação a não cometer nenhuma ilicitude. Então, jamais eu ia aceitar qualquer crime que ele cometesse, ou cobertar qualquer coisa. Tanto é que eu vou deixar claro, que a imprensa também divulgou, que inclusive eu prendi ele uma vez, conduzido à delegacia com um Sonata que era clonado. Como é que é? É, isso mesmo. Você prendeu o Juninho ou o Daledoni? Não entendi. Não, eu prendi o Juninho. Ah, o Juninho. Na verdade não prendi, eu conduzi a delegacia. Teve uma informação anônima, né, que até a imprensa divulgou, do Sonata Preto, que trabalhava na Furtos de Veículos. E eu fui lá e até na época ele falou que foi vítima de um golpe. E eu conduzi a delegacia, prendemos o veículo e posteriormente foi feita perícia e foi constatado que o veículo era roubado. E ele está respondendo essa ação penal, inclusive, sobre isso. E foi você que levou o Juninho à delegacia? Fui eu que levei o Juninho à delegacia. Isso antes de vocês se tornarem mais próximos? 2015. Isso foi em 2015. E para mim, tanto para mim como autoridade policial, ele falou que era vítima de um golpe. Agora esse Juninho é meio bobo para fazer negócio, né? Ô cara burro, desculpa falar a expressão. Eu acho que é não cego, mas tudo bem. Estou falando do Juninho Riqueza. Me perdoe, é teu amigo? Eu não sei se é ou não, se são próximos. Mas esse Juninho Riqueza, para mim é um baita de um safado. Você está me dizendo aqui que não é a primeira vez que ele comprou um carro roubado. Me perdoa, mas eu estou recebendo uma informação exclusiva. Não é a primeira vez, foi a segunda. Porque a primeira nós sabemos. Ele estava com um carro roubado, teve uma audiência na justiça, daí ele se explicou, paguei 40 mil, doutor juiz, mas é que eu não sabia que o carro era roubado. E agora, o Gauchinho está me dizendo que não foi o primeiro roubado que ele comprou. Você já tinha comprado outro. E o Gauchinho levou até a delegacia. Então, quanto mais eu conheço do Juninho Riqueza, gente, eu não tenho nada contra a pessoa, não é isso. É que eu levanto uma bandeira para mostrar para outros que fazem coisas erradas que existe justiça nesse país. O Juninho já fez tanta coisa errada. Se sair impune, vai ser um tapa na cara dos cidadãos de bem. E nós queremos um Brasil melhor. É por isso que eu tenho me empenhado mesmo. Estou me empenhando todos os dias, batendo o pé. Às vezes, emocionalmente, fico cansado. Às vezes, emocionalmente, a gente cansa demais, você não sabe o que é isso. Mas porque nós queremos algo melhor. O advogado está te orientando, eu vou ser elegante com vocês. Tá? Vocês podem conversar? Um minuto. Muito obrigado, minha gente. Muitas pessoas chegando para o almoço, pela enorme audiência. Eu fico assim, lisonjeado. São 12 horas e 46 minutos. Para quem está chegando agora, hoje eu converso ao vivo com Edenir Canton, conhecido como Gauchinho. Ele apareceu em algumas gravações em relação ao caso Daniel. E ele está aqui para conversar com a gente, não está fugindo de nenhuma pergunta. Eu estou tentando ser o mais educado possível e vocês me conhecem. Eu sempre trato com educação, mas coloco o dedo na ferida. Nós paramos no Juninho Riqueza. Você falou que tinha prendido ele uma vez, então está aqui uma revelação. É a segunda vez que Juninho Riqueza anda com um carro roubado. Pois bem, só que depois de você ter prendido o Juninho Riqueza, essa primeira vez que ele andou com um carro roubado, aí ele parece que ficou grato contigo, Gauchinho. Sobre essa questão jurídica da prisão, eu vou passar aqui para o meu advogado que ele vai te explicar melhor essa relação minha da prisão, da época quando eu prendi ele.
e ele vai explicar melhor aqui. Por favor. Doutor Igor, Sim. ele não tem ligação nenhuma com o advogado Cláudio Daledoni. Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas perguntam nas redes sociais, alguns fazem até alguma comparação física, a gente não tem nada a ver de um outro escritório. É um baita de um advogado criminalista, doutor Igor também, e ele está aqui para conversar com a gente. Sobre essa primeira prisão do Juninho Riqueza, pois não, doutor? Só eu gostaria de aproveitar a oportunidade para aclarar o que o Edenir está dizendo. Em relação ao veículo, ele efetuou a prisão em flagrante do Edson Luiz Brits Júnior, né, do Juninho Riqueza, e encaminhou até a delegacia para a autoridade policial. Nessa ocasião, o Juninho informou que havia sido vítima de um golpe, que esse inquérito ainda não está concluído, né, mas havia sido vítima de um golpe, e derivada dessa investigação, o Edenir, eles fizeram a prisão de mais 2 pessoas do Rio Grande do Sul, que em tese seriam as pessoas que haviam praticado a clonagem desse veículo. Então, para deixar claro que a conduta dele como policial foi muito correta. Prendeu em flagrante, encaminhou à delegacia, em sede de delegacia deixou a critério da autoridade policial decidir o que faria com o Juninho, e ainda derivada dessa investigação, houve a prisão de mais 2 pessoas posteriormente do Rio Grande do Sul, que vieram até Curitiba. A polícia usou de alguns instrumentos para que essas pessoas viessem até aqui e efetuou a prisão de mais 2 pessoas do Rio Grande do Sul. Inquérito esse que não está concluído e está sob investigação ainda, né? E isso foi em que ano? Isso foi em 2015. Então, em 2015, o Edson Brits prendeu o Juninho Riqueza porque ele andava com um carro clonado. Sim. Okay? É esse mesmo carro que teve uma audiência recentemente? Esse mesmo carro? Não, é outro. É esse mesmo carro. É o da Sonata. audiência, sim. Da audiência, Sonata. o mesmo carro, Sonata Preto. Teve audiência Sonata agora. Preto. Então quer dizer que aquele Sonata Preto, que o Juninho Riqueza agora responde, foi você que prendeu o Juninho? Fui eu. Sim. Você estava em que delegacia na época? Eu estava na delegacia de furtos ou de veículos. Para quem não sabe, você é um policial civil e não militar. Policial civil e investigador? É investigador, sou investigador de polícia. E o policial civil investigador, ele anda muito à paisana, obviamente porque se ele está investigando, não pode ser reconhecido. E quando você prendeu o Juninho, você já conhecia ele? Não conhecia. Foi de lá para cá que vocês se conheceram? É. E aí vocês criaram uma ligação, porque depois... Por que vocês criaram essa ligação de amizade depois que você prendeu o rapaz? Não foi amizade, assim, porque na verdade ele relatou, tanto para mim como para a autoridade policial na época, que ele foi vítima de um golpe, né? Que na verdade ele saiu daqui, foi no Rio Grande do Sul, comprou esse carro como se fosse financiado, né? E daí, até então, mesmo assim, encaminhou a autoridade policial e ele está respondendo por esse crime, né? Mas, segundo ele foi vítima de um golpe. E aí, o Gauchinho, ele foi vítima de um golpe, ficou sem carro, como você está me dizendo. E aí, pouco depois, ou alguns meses ou anos depois, o Juninho sem carro, você foi lá e vendeu um carro seu para ele. É isso. Esse é o Veloster. Isso eu vou passar aqui para o meu advogado, que ele tem aqui a... O doutor agora vai conversar. Ele vai explicar melhor sobre a questão do Veloster. Veja então, doutor. Eu vou Como é que é o deixar negócio do Veloster? Porque era um carro do Gauchinho que ele comprou de uma outra empresa que está sendo investigada por estelionato. Veja bem, tem uma empresa sendo investigada por estelionato. Essa empresa vendeu o carro para o Gauchinho. O Gauchinho pegou esse carro e vendeu para o Juninho Riqueza. Correto? Correto. Eu vou deixar clara a situação que eu acabei de dizer, retificando que em relação ao segundo carro, que eu pensei ser objeto da pergunta, é o veículo Veloster, qual foi apreendido na ocasião dos fatos na casa do Juninho, né? Então, assim, essa situação se deu em 2016, o Edenir adquiriu esse veículo da JR Material de Construção de forma lícita, com documentação por instrumento público, lavrada no cartório, entre as partes diretamente, sem ocultar ninguém, sem haver nenhum desvio de conduta. O objeto da transação, esse veículo Veloster, é lícito, é um veículo que tem origem e procedência. O Edenir, quando fez a aquisição do veículo, não sabia quais eram as questões da JR que estavam ou não sendo investigada. Ele não sabe nem quando se instaurou a investigação, se naquela ocasião de 2016 já existia essa apuração. Talvez, inclusive, acredita que quando comprou o veículo nem existia. E a única relação que ele teve com a JR Material de Construção Limitada
foi a aquisição desse veículo. Ele comprou o veículo e acabou todo o relacionamento. Inclusive comprou, utilizou de documentação por instrumento público, lavrada no cartório, só não transferiu o veículo para sua titularidade porque o veículo possuía um gravame de financiamento. Então ele assumiria as parcelas ainda do saldo devedor. Ocasião subsequente, em 2018, mês 6 de 2018, mais precisamente no dia 13, ele vende esse veículo ao Edson Luiz Brites Júnior. Transação lícita, porque realmente as partes se conheciam, apesar de não ter uma amizade íntima, mas tinham amizade, vende o veículo para ele, onde ele fica ao encargo dele subestabelecer essa procuração e também, novamente, ela é feita no cartório por instrumento público, onde não é omitida, o objeto da transação é lícito, as partes fazem a negociação entre si, ou seja, o Edenir e o Juninho, sem nenhuma ilicitude nesse fato, né? Ok, doutor. Eu estou acompanhando tudo que o senhor está dizendo aqui. Sim. E a gente vai memorizando, isso é muito importante. Claro. Até para eu poder comentar com o pessoal que está em casa. O Juninho Riqueza, segundo o Gauchinho que está aqui, eles se conheceram em 2015, quando o Gauchinho prendeu o Juninho Riqueza. Levou até a delegacia, ó, você está andando com um carro clonado. Esse carro é do Rio Grande do Sul. Na delegacia, por causa desta prisão e apreensão, eles conseguiram prender 2 bandidos no Rio Grande do Sul. E hoje, o Juninho Riqueza responde a 2 processos já. Um pela morte do jogador Daniel e o outro pela compra desse carro roubado. Ele estava andando com um carro roubado. O carro que o Gauchinho, ele acabou encontrando nas ruas aqui da capital. Até aí, tudo bem. O que eu estou tentando entender é por que o Gauchinho e o Juninho começaram a conversar depois dessa apreensão e desta prisão. O Gauchinho está me dizendo que, olha, eu mostrei para o Edson Brites que ele estava andando com um carro roubado e ele é inocente nessa história, e aí acabou criando uma amizade comigo depois disso. Não uma amizade íntima, mas um certo conhecimento. Tanto que, um ano depois, quando o Juninho Riqueza pensou em comprar um outro veículo, procurou justamente o Gauchinho. Olha só, você descobriu que aquele carro era clonado, aquele que você me prendeu. Já que você tem um conhecimento que está dentro da delegacia, você não conhece alguém para me vender um carro? Ah, eu tenho um, você quer? É um que eu comprei aí de uma construtora e agora eu vou repassar para você. É o que eu entendi até agora. Eu só estou reproduzindo as informações que eu recebi. Entendeu? Não estou dando a minha opinião. É isso, Gauchinho, que aconteceu? É isso aí. Foi uma transação comercial, normal. Entendeu? Não teve nada de ilícito, como o doutor explicou. E então é isso aí. Quer dizer, não há. Eu quero deixar claro, Passai, que não tem. Que eu não faço parte da organização criminosa, como a imprensa colocou, relações perigosas, que eu participava de ilícito. Se ele cometeu alguma coisa, se ele tivesse cometido, eu tinha prendido ele como eu prendi ele com o carro clonado. Tá, você não faz, mas você acha que o Juninho fez já, ou faz? Não sei, eu não tenho conhecimento. Se eu tivesse conhecimento, possível eu acho que ele faz, ele. Ele é teu amigo? O quê? Não é meu amigo. Como eu falei para o senhor, Passar, eu conheço muita gente de Curitiba. Então a gente é procurado por muitas pessoas. Eu te entendo. Então, o que eu quero deixar também claro, por exemplo, se o cara cometeu um crime bárbaro, eu não tenho nada a ver com isso porque vendi um carro para ele. Quer dizer, essa criminalização em relação a mim está sendo para mim, muito injusta. A minha família está sofrendo, eu tenho 2 filhas que estão sofrendo. Então, estou relacionando como se fosse que eu tivesse participado da morte do jogador. Para mim, a minha imagem, para a minha família, é muito complicada isso, eu lidar com isso. Então, até por isso que eu estou indo na imprensa e tentando explicar uma coisa que não precisava explicar. Que juridicamente, tecnicamente, eu não tenho nada a ver com a morte do Daniel e muito menos com qualquer fato ilícito. Então, isso que eu quero deixar claro para a população e por isso que eu vim na imprensa e vim aqui até você para esclarecer isso. E estou à disposição a qualquer pergunta, eu não devo nada, eu não tenho que esconder nada de ninguém. Ok, ótimo. Eu respeito essa sua posição. Mas, quando eu falo que eu não confio no Juninho Riqueza, é porque nós recebemos tantas denúncias aqui, inclusive em abril agora eu vou depor, você sabe disso, né? Fui arrolado para depor. Inclusive eu conheci o Gauchinho pessoalmente lá na audiência, quando estávamos todos lá, todas as testemunhas que foram invocadas ou que foram chamadas ao Gauchinho no dia da audiência.
Aí o Edson Brits tentou me chamar e não sabe ele, eu consegui conversar com muitas pessoas. Naquele momento eu conversei com o Gauchinho, eu falei, rapaz, você tem que conversar comigo, Gauchinho. Não, se um dia eu for falar, eu vou falar contigo. Muito obrigado, ele cumpriu a palavra dele. Mas, o Gauchinho, nós investigamos muito o Juninho Henriqueza. Esse rapaz nunca prestou, viu? Me perdoa. Eu sei que o Daledoni, ele fica furioso quando eu digo isso. Eu te respeito, Daledoni, mas eu não consigo respeitar o Juninho Henriqueza. Rapaz, cada coisa que nós descobrimos, tem áudios, inclusive, do Juninho Henriqueza extorquindo pessoas. Ele estava extorquindo, ele estava pedindo dinheiro. Você tem esses áudios ainda aí, Marcelo? Se não tiver, pede para o pessoal recuperar, pelo amor de Deus. Lembra aquela matéria, aquela reportagem? E o cara dizendo que o Juninho Henriqueza, o Gauchinho, ele era amigo dentro da delegacia, vivia na delegacia e dizia para os outros que era policial. Você sabe disso? Não, eu não tenho conhecimento disso, tanto é que a polícia não tinha conhecimento disso também. Mas ele vivia na delegacia, hein, rapaz? Então, assim, se ele era amigo de policiais, é normal na sociedade, a gente que trabalha na rua e na investigação, as pessoas procurarem a delegacia, entendeu? Então, esse fato que você está relatando, eu não tinha conhecimento, nunca tive, eu acho que nem a polícia tinha. Então é isso. Se ele vivia na delegacia, responde quem estava na delegacia, com quem ele foi, que relação que ele tinha, entendeu? Eu estou falando aqui sobre mim, que a minha relação com ele é essa que eu expliquei para o senhor, e eu quero deixar claro isso, muito claro, porque, como eu falei, para mim é muito complicado. Essa imagem minha aí, toda semana na imprensa, colocando como se fosse fazendo parte de uma organização criminosa, você sabe, a gente ser acusado de uma coisa que você não cometeu, e que você não tem nada a ver, se torna algo muito injusto. Uhum. E a gente tem família, eu tenho um filho que vai em colégio, quer dizer... Quantos filhos você tem? Eu tenho não vou duas perguntar filhas. onde estudo, nada disso. Tá? Duas filhas. Duas filhas. Mas você tem quantos anos? Tenho 42. 42. Há quanto tempo na polícia? 12 anos. 12 anos. E eu vou te fazer uma outra pergunta aqui agora. Eu te entendo que não deve ser fácil, porque quando você sai na rua e é reconhecido, as pessoas devem falar. Se alguma pessoa sabe que a sua filha é tua filha, acaba a amiguinha falando para outra amiguinha, o teu pai isso, o teu pai aquilo, não é fácil, eu tenho certeza disso. Eu tento criar empatia, me colocar na sua pele, sei que não é fácil. Porém, será que você entendeu com tudo isso uma boa lição? Tem que cuidar melhor com quem você anda, porque o Juninho Henriqueza te colocou nessa. Mas é assim, quer dizer, se você conhece uma pessoa, vamos dizer, num restaurante, a pessoa vai lá no outro dia, bate uma foto, a pessoa vai lá e comete um crime, o que você tem a ver com isso? Entendeu? O que aconteceu comigo. Eu não podia prever o que o Juninho ia fazer. Então, assim, cada um com as suas responsabilidades, né? Então, para mim, eu conheço um monte de gente, é como você, vamos num jantar aí, às vezes você está jantando com uma pessoa, que você bate uma foto, a pessoa vai lá, comete um crime, e aí você vai ser responsabilizado por isso, ou possivelmente fazer parte de uma organização criminosa, de um crime que você não cometeu, só porque você conhecia o cara. É que nesse caso, viu, Gauchinho, eu compreendo perfeitamente você, eu tenho esse cuidado também, eu me preocupo muitas vezes quando eu chego a um local, eu sempre olho, será que tem alguma coisa aqui que possa ser ruim para mim? Porque como figura pública nós temos que dar exemplo, claro que nós temos, eu te compreendo. Porém, eu não estou falando apenas de uma foto, Gaúcho. Você tem que saber, rapaz, que você conversava com ele pelo telefone. Nós temos áudio de você aí conversando com ele pelo telefone. Entendeu? Então não é apenas uma foto. É por isso que às vezes as pessoas questionam, entende? Não. Você conversava com ele e deu até orientação sobre um advogado. Não, eu entendo a sua pergunta, mas eu tinha contato, como eu tinha contato com um monte de gente de Vila a passar. Eu trabalhei muito tempo especializada e você acaba tendo muito contato, trabalhei 2 anos e meio em homicídios, então você acaba tendo muito contato com vilas, com pessoas humildes, com um monte de gente. E te liga e eu converso até hoje, inclusive, com algumas pessoas. Então, assim, o Juninho Henriqueza, o Juninho era uma pessoa dessa. Entendeu? Eu vou no churrasco, por exemplo, quantas vezes fui no SIC, fui no Sabará, em vários lugares eu vou até hoje e frequento com pessoas que moram nas periferias. Então, assim, agora, você vai deixar de ir numa pessoa que você conhece, que convida para um churrasco, porque você acha que a pessoa vai cometer um crime?
Entendeu? É isso que eu quero deixar claro. E outra coisa, eu nunca, como policial, eu cometi deixar claro isso, algum ilícito com o Juninho. A primeira vez que eu constatei um ilícito, eu prendi ele. Então, assim, eu não sou compatível com qualquer ilicitude. O meu poder de polícia é fazer isso, é prender qualquer crime que esteja ocorrendo. Gauchinho, uma vez eu aprendi com a minha mãe, é uma sábia, adoro minha mãe, amo de paixão, e minha mãe sempre me ensinou o seguinte, quando você quer falar uma verdade, se você é mal educado com a pessoa, você só fala uma, porque o resto a pessoa não ouve mais nada, vira briga e acabou. Agora, quando você é educado e tem compostura, você pode perguntar e falar todas as verdades que você quer. Então, observe que eu estou sendo educado contigo, mas eu estou puxando a linha aqui. Tá certo. Estou puxando a linha o tempo todo. Não é? Aí, eu só quero te colocar um negócio aqui no ar. Eu quero que você me responda. Será que esse rapaz teria condições de fazer tudo o que ele fazia sem conhecimento de nenhum policial civil? Porque eu só quero fazer uma ressalva. Do jeito que você falou, parece que todo policial é bom. E não é. Tem jornalista safado, tem policial safado também, rapaz. Tem um monte aí. Tem policial do esquema, viu, Gauchinho? Tem policial aí que pega propina de ladrão de carro. Tem policial que pega propina na boca de fumo. Eu não falo os nomes porque não tenho como provar. Mas sempre digo para a população, se você tiver vídeo, manda para cá que eu coloco. Eu tenho peito para colocar. Eu só preciso de uma prova. Porque se eu falar sem provar, ele me processa e ganha. E ganha muito dinheiro. Aí, a população confia no Tribuna, confia em mim. E veja só, nós produzimos uma reportagem por causa dessa confiança. Quero que você assista. Estava eu e um funcionário meu num veículo meu mesmo, se dirigindo a minha empresa, né? Na época eu tinha essa empresa aí. De repente o Júnior e mais uma outra pessoa me abordaram na rua como policial civil, apaisando. Eles estavam com um golzinho preto e mandaram a gente colocar a mão na cabeça e tal. E perguntaram de onde que a gente estava indo. Eu falei que a gente estava indo na minha empresa. Aí eles falaram pra gente que era pra gente ir até lá, então, até a empresa. Eles foram seguindo a gente até lá. Chegou lá, o Júnior e o outro rapaz já falando pra gente que tinham puxado a minha placa no meu carro, como na época eu estava passando por uma situação difícil, meu carro estava atrasado, os documentos, estava atrasado a prestação do carro, entendeu? Mas estava no meu nome, o carro, tudo. Ele falou que tinha puxado meu carro estava com busca e apreensão pelo banco e que eles queriam dinheiro para poder liberar o carro. Porque senão, de repente, eles iam levar o carro para a delegacia de furtos e roubo de veículos, que é onde eles se diziam trabalhar. E que lá eles levavam para averiguação, para ver se era clonado, alguma coisa assim, alguma coisa adulterada no carro. E na verdade eles ligavam para o banco ia lá e levava o carro. Começaram me pedindo R$5.000. O Júnior já falou para mim que R$5.000 liberava, já nem levava o carro, que a gente se acertava ali mesmo. Aí, de repente, eu peguei e falei que eu não tinha dinheiro, estava bem difícil a situação, tanto é que o carro não estava nem sendo pago. E eles falaram, não interessa, vamos lá na tua casa, vamos pegar esse dinheiro, quantos tem lá? Aí eu peguei e falei, o que eu tenho lá em casa, R$1.500, né? Aí ele falou, não, veja o que você tem lá. E aí eu cheguei juntando, eu juntei R$1.200. Aí eles falaram, não, vamos fechar em 3.000 então. Eles falaram assim, a gente vai pegar R$1.000 hoje e vamos pegar R$500 por semana. Tá vendo aí? E aí, Gauchinho, você sabia que ele fazia isso ou não? Eu não sabia. Não? Como repito, essas ilicitudes aí eu não tinha conhecimento. Ok. Então, tudo bem, então. Eu acho que até muito menos a polícia tinha, porque senão já teria tomado providência em relação a isso. Ah, mas tem policial que não cego sim, Gauchinho. Para aí, também não fica falando. Mas aí é passar cada um com as suas responsabilidades, né? Eu estou só aqui me defendendo de acusações, que nem TV está me defendendo, porque na verdade não cometi nada ilícito. Porque, na verdade, colocaram, como repito, fazendo parte dessa organização que, na verdade, eu nunca fiz. Ok. Tanto é que eu prendi ele, repito. Eu vou aproveitar aqui a presença do doutor Igor, eu vou aproveitar para ele me esclarecer uma coisa. Marcelo, sabe aquele trecho que eu mostrei ontem, da minha audiência também lá na Justiça? Porque agora, dia 1º, 2 e 3 de abril, nós vamos ter a audiência. E eu quero colocar no ar aqui, aproveitando a presença de um advogado. Mas fica tranquilo, doutor, não é nada para complicar o senhor, não. Veja bem, eu fui convocado para ser testemunha, certo? Aí, os advogados aqui da Rede Massa
Eles fizeram um documento e mandaram para a Justiça dizendo o seguinte: ô Justiça, tudo bem, eu estou traduzindo, né? Tudo bem, Passaia vai, mas a gente não precisa revelar os nomes das testemunhas, que tem gente que tem medo, ok? Aqui, doutor, por favor, veja bem, ó, no despacho aqui da juíza. Ainda, considerando que a defesa da ré Alana insistiu na oitiva da testemunha Leandro Passaia, asseverando-se que a referida testemunha por diversas vezes trouxe publicamente à tona elementos potencialmente relevantes relativos ao caso penal, veja bem que a defesa reconhece aqui o trabalho do tribuna, foi relevante. Em relação a tudo isso, a Justiça diz: indefiro o pedido, ressaltando-se que esse juízo zelará pela prerrogativa profissional quanto ao sigilo das fontes. A juíza aqui está dizendo que eu não preciso revelar o nome das minhas fontes ou que eu preciso revelar o nome das minhas fontes? Eu entendo, pela lei, que você pode proteger a sua fonte, né? Uhum. E que deve ser protegido, independente de qualquer decisão que vá ao contrário, né? Uhum. É uma decisão manifestamente ilegal, né? Ok. Se preservar o sigilo da fonte, até porque muitas vezes isso está correlacionado até ao risco de vida, né? Risco de morte, Exato. por eventual sigilo de fonte quebrado, né? Ok. Doutor, vou aproveitar proteção aqui agora, tem uma outra pergunta e, claro, que todo mundo que está em casa também está se fazendo. Ô, Gauchinho, existem alguns processos contra você antes da morte do jogador Daniel. A morte do jogador Daniel, processo contra Edson Brits. Mas eu estou falando de você, Gauchinho. Você responde a outros processos. E aí? O doutor responde, que ele vai responder por mim. Em relação aos processos penais aí que incidem sobre o Edenir, há de se deixar claro que esses processos não estão transitados e julgados, ou seja, não existe um juízo de culpa que incida sobre ele, nem em primeiro grau ainda. Entendo ele que ele não atrapalhe de nenhum modo as investigações, como não existe nenhuma substancialidade de provas em relação a ele, são procedimentos que foram instaurados para apurar eventuais condutas indevidas, criminosas, relacionadas a ele, mas uma apuração, o que é um tanto até comum para policiais que vivem nessa rotina, né? Mas deixando claro que todas essas apurações são relacionadas a condutas dele como policial. Okay. E não nada em relação à pessoa dele, né? O João Gimenez está aqui buzinando no meu ouvido. João, você quer falar alguma coisa? Quero sim, inclusive boa tarde a todos. Nós temos algumas questões aqui passadas. Marcelo. O Daledoni, em que você fala com ele, com o Edson Brits, ao telefone, dizendo para não procurar o Daledoni, que ele iria te arrancar tudo. Quer dizer, ia cobrar muito caro, algo nesse sentido, foi o que eu entendi. Esse mesmo advogado, Gauchinho, por gentileza, só atento à questão, esse mesmo advogado, Daledoni, ele é responsável por 2 habeas corpus que te liberou da prisão. Você foi preso 2 vezes pela Justiça de Rio Branco do Sul. Esse mesmo advogado, Cláudio Daledoni, que é um dos maiores criminalísticas que a gente conhece, ele ainda defende você, ele e a equipe dele, nesse caso de Rio Branco do Sul. Só me confirma isso. Procede ou não? Isso, na verdade, foi uma expressão equivocada minha, na verdade, né? Não lembro da forma como eu falei no contexto isso aí, porque se isso é um trecho do WhatsApp, que não tem a conversa completa. A gente tem gravado aí a conversa, podemos até colocar. A gente colocou agora há pouco, você dizendo para o Edson Brits, fuja do Daledoni, não vá atrás dele, senão ele vai te tomar tudo. Temos o trecho aí, produção? Trecho do telefonema que o Gauchinho faz para o Edson Brits, onde ele aconselha ele não ir atrás do Cláudio Daledoni. Nós estamos ao vivo aqui, vamos pedir para a produção já puxar rapidamente, só para relembrar. Coloca no ar, por gentileza. Ô Juninho, sou eu, Gaúcho, não vai atrás do Daledoni. Vem aqui, não vai atrás do Daledoni, porque você vai tomar no c... Passa aqui, nós vamos conversar, que vamos botar tem que montar uma estratégia técnica aí, senão o Daledoni só fica na conversa e te prende e está... Olha, esse mesmo advogado Cláudio Daledoni, que é conhecido de todos, defende você ainda no caso de Rio Branco do Sul, onde você foi preso por 2 vezes. E ele, o Daledoni, foi responsável por 2 habeas corpus que soltou você da prisão na ocasião. Procede essa informação? Não, na verdade, eu fui infeliz de falar essa frase aí.
Na verdade, isso foi um sigilo entre advogado e cliente, que os advogados passaram para a imprensa isso. O Daledoni eu admiro como advogado, um excelente profissional, como tantos outros advogados. Quer dizer, não tenho nada contra ele, pessoal. Ele é um ótimo profissional, um excelente profissional. Então, na verdade, eu fui infeliz de falar isso, né, em relação a essa frase. E, como todos os advogados eu admiro, só que na hora eu indiquei um outro advogado, né? Mas isso não significa que ele não seja um ótimo profissional. Mas entendeu? ele defende você ainda no caso de Rio Branco do Sul, porque você responde o processo ainda lá. Defende, Rio Branco. Ele representa você ainda? Representa. O escritório dele representa ele. Ok. A entrevista até aqui, todas as perguntas que eu fiz, a gente já observou, o pessoal de casa também, que já começou a ficar um pouco repetitiva, né? Eu perguntei várias vezes, Gauchinho, eu acho que o Edson Brits é seu amigo, o Gauchinho está me dizendo que não é tão amigo assim, eu não tenho como pegar o Gauchinho pelo pescoço, até porque você pode estar sendo sincero ou não, quem sabe disso é só você e Deus. Eu fui repetitivo, perguntei umas 5 vezes se é amigo, mas você não é amigo, você não é amigo, você não é amigo, e o Gauchinho, amigo distante, muito próximo, não. Fiz outras perguntas também sobre outros processos e o Gauchinho ele responde, mas como sempre volta ao mesmo ponto, eu acho que por enquanto chega por aqui, a não ser que você tenha alguma coisa mais para falar. Não, tranquilo, eu agradeço ao programa essa minha participação aqui para explicar isso, já devia ter vindo antes. Como eu falei, já faz aí, desde a morte do Daniel, a imprensa vem divulgando meu nome e eu repito, Passai, a gente está aí à disposição para qualquer pergunta, né? Não tenho medo da justiça, até porque não devo nada e não sou e não faço parte dessa organização criminosa como a imprensa estava colocando. Ok, muito obrigado. Só pegando um gancho, Passai, deixar claro essa situação do Gauchinho, em especial no que trata no relacionamento dele com o Juninho Brits, de que não existe, e a polícia até agora, com todas as apurações, e por ser um caso que comova bastante a sociedade também, que demande muita investigação, não apurou absolutamente nada ilícito na ligação entre o Gauchinho e o Juninho Brits. Absolutamente nada. Nenhuma conduta que eles tenham cometido junto, ou pensado, ou qualquer ato ilícito foi cometido entre os dois. Apenas uma suspeição pelo relacionamento de amizade que ele confessa ter, apesar de não ser uma amizade íntima. Só para finalizar e agradecer. Ok. Doutor Igor, muito obrigado pela participação. É um advogado criminalista muito conhecido aqui, inclusive ficando muito famoso. Essa esbaforida que você viu foi do Gauchinho. Eu acho que ele deve ter pensado, graças a Deus acabou. Graças a Deus não vão me perguntar mais nada. Obrigado, viu, Gauchinho? Muito obrigado. Bom, obrigado. Eu tenho respeito. Gente, eu tentei. Eu não posso pegar no pescoço de ninguém porque eu sou educado. Tentei, mas o Gauchinho, vocês viram, também é um bagre ensaboado, né? Juninho e Riqueza, contra você, nós temos muitas coisas. E já que você nos assiste aí na penitenciária, que eu tenho essa informação fidedigna, você está contando os dias, né? Dia 1º de abril eu vou estar lá e vou te olhar nos olhos, que você me chamou para ser testemunha. Tô louco por isso. Sabe aquele teu olhar fulminante? Aqui não, rapaz, aqui senão coloca medo. Não adianta mandar recado não, covardão. Que a coisa vai ficar feia pro seu lado, viu? Você é um assassino. Assassino. Eu respeitei o Gauchinho porque não tenho como provar nada. Contra você eu tenho.